Boa noite, irmãos. Graça e paz. Esse momento é muito importante, quando eu vejo as crianças, juniores, saindo, para ouvir uma mensagem de acordo com a faixa etária delas, porque o alimento aqui é mais sólido, é um alimento mais forte, e ali elas vão precisar de um leitinho, uma coisa mais leve, Então eu espero que os irmãos, à medida que a gente for pregando aqui, os irmãos possam aproveitar e se alimentar da palavra de Deus, um alimento que com certeza os irmãos terão condições de absorver. Nós falaremos sobre faça parte da solução e não do problema. Vamos ler João capítulo 6, a partir do versículo 1. Leiamos. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão, para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estava para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte, e com certeza para orar. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, nós estamos diante da Tua palavra mais uma vez, e queremos a ajuda do Espírito Santo, para que possamos glorificar Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Pai Santo, abençoe os nossos corações, para que receba bem esta palavra. Aqueles que vão acessar a página da igreja também, pela internet, tanto no YouTube, no Facebook, no Instagram, que eles sejam abençoados, que esta palavra possa produzir muitos frutos, para a honra e glória de Jesus Cristo. Pois nós oramos, nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, amém. Amados,
faça parte da solução e não do problema. Um parênteses aqui, a gente se preocupa muito com a questão do português, porque muitas vezes quando a palavra é mal pronunciada, dói o ouvido daqueles que gostam de falar bem, né? E não errar no português. É uma língua difícil, né? Mas tem uma palavra que geralmente a gente ouve as pessoas falarem errado, que é a palavra problema. Tem gente que fala problema, o problema, então tem que tomar muito cuidado, que essa palavra, se você falar errado, você comete dois erros, um erro de português e o outro problema naquilo que você quer comunicar, né? Então faça parte da solução e não do problema, tá? Procura pronunciar corretamente. A pergunta que eu faço, né? Que tipo de discípulo é você? Você é um discípulo que faz parte da solução, ou você é um discípulo que faz parte do problema? Você é um discípulo problemático? Ou seja, está sempre dando trabalho para a sua igreja? Lembrando que a palavra discípulo significa aluno, aprendiz, um seguidor de um mestre, né? É por isso, meus amados irmãos e amigos, que Jesus separou vários discípulos e os preparou, capacitando-os para fazer um trabalho de discipulado. Assim como Jesus preparou os discípulos para dirigir a igreja, porque Jesus falou: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus, o apóstolo Paulo chega e fala: Jesus é o cabeça e nós somos os membros, né? Somos o corpo, né? E cada um em particular são os membros deste corpo. Então Jesus preparou os discípulos para dirigir a sua igreja. Hoje Jesus continua chamando você para sair da condição de discípulo, de aprendiz, de aluno, para ser um discipulador, um professor, para fazer o trabalho de discipulado, atender aquelas pessoas que estão chegando, que são nenenzinhos na fé. Então Deus está te chamando e te convocando. É por isso que nós lançamos a campanha aqui, Operação Resgate, que é a missão da igreja. Deus quer levantar aqui no meio da igreja vários discipuladores, porque tem muitas pessoas que estão ouvindo a palavra e vão decidir ser um discípulo de Jesus, ser um seguidor de Jesus, ser um aprendiz, e vai precisar dos irmãos. Tudo isso, meus irmãos, porque a obra ainda não acabou. Aí vocês me perguntam: mas pastor, mas Jesus não falou que está consumado? Lá quando ele morreu lá na cruz? Sim, a obra de salvação está consumada, aquilo que Cristo fez para nos salvar, mas a divulgação daquilo que ele fez continua. Só vai voltar quando essa mensagem daquilo que ele fez, da obra dele, foi completa, de salvação. Mas nós temos que anunciar essa salvação agora, em Cristo Jesus. Então a obra continua. Por isso que Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Nós temos que anunciar, falar dessa obra completa que Jesus fez, né? Ele falou: está consumado, Pai. Aquilo que foi proposto lá nos céus para ir na terra e levar salvação, eu já paguei o preço. Está consumado, está pago, está quitado. Agora temos que divulgar para que as pessoas possam aceitar esse plano da salvação em Cristo Jesus. Então a igreja tem essa missão. Por isso, e a pergunta que eu faço: você está disposto a ser um cooperador de Deus em sua obra, na obra de divulgação da mensagem do amor de Deus? Você está disposto a ser um cooperador de Deus, ou será um problema na vida daqueles que estão fazendo esta obra? Porque muitas vezes, até mesmo dentro da igreja, alguns exercem um papel, né, tem sido uma pessoa inútil, ocioso, crítico, né? Ele é como se fosse um observador dentro da igreja. Ele frequenta, mas ele não veste a camisa.
ele critica, ele é preguiçoso, mas frequenta. Então, você precisa pensar nessas coisas. E eu quero compartilhar com vocês, porque no capítulo anterior tem 2 textos. Eu li João 6, mas em João capítulo 5, nós podemos ver claramente Jesus revelando as atitudes das pessoas em relação à obra que ele veio fazer neste mundo. Então é muito importante você prestar atenção no que eu vou descrever agora, sobre essa obra. Jesus já deixou para a sua igreja. Essa tarefa é da igreja, e dentro da igreja tem que ter várias pessoas dispostas a fazer o trabalho de discipulado, a colocar nas mãos de Deus, falar: Deus, pode contar comigo, que eu quero ser um cooperador do Senhor para fazer esta obra. E é interessante notar que Jesus, em 2 capítulos, o capítulo 5 de João e no capítulo 6, Jesus revela as atitudes de várias pessoas em relação à obra que ele veio fazer aqui neste mundo. Eu quero só para os irmãos terem uma ideia, no capítulo 5 de João, só você voltar uma página atrás, a Bíblia nos fala sobre a cura de um paralítico. Veja algumas lições sobre as atitudes de várias pessoas aqui neste texto em relação ao próprio Jesus. Os versículos 5 e 6, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus veio, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Então, nesta cura do paralítico, tinha uma crença que toda pessoa que era jogada no tanque de Betesda, aparecia um anjo em determinado momento. Quando uma pessoa que tivesse qualquer tipo de enfermidade fosse jogada naquele tanque de Betesda, ela era curada imediatamente. Ela tinha que ser a primeira a cair no tanque. Era uma crença lá. E esse homem aqui, paralítico, estava 38 anos, sempre querendo uma oportunidade que alguém o empurrasse ali, para ele cair ali naquele momento do mover das águas. E de repente ele tem um encontro com Jesus, e Jesus pergunta para ele, né, sabendo da sua situação, pergunta: queres ser curado? E nessa cura do paralítico, nesse versículo 5 e 6, Jesus está ensinando a seus discípulos a demonstrar interesse pelas necessidades das pessoas. Então essa é a primeira lição desse versículo 5 e 6. Jesus está ensinando para os seus discípulos sobre que eles deveriam demonstrar interesse pelas necessidades das pessoas. E a grande necessidade desse paralítico, 38 anos, uma pessoa aleijada, 38 anos. Então Jesus está trabalhando o coração dos discípulos, para ter compaixão, para que tenha misericórdia. E nos versículos 8, 10 e 14, olha o que diz o texto aqui, ó. Então lhe disse: levanta, porque Jesus, o paralítico falou, respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, a sua cama, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Versículo 14: mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Aqui Jesus está ensinando que devemos apresentar soluções para os problemas das pessoas. Segunda parte, neste milagre, Jesus está ensinando para os seus discípulos que nós devemos sempre estar apresentando soluções para os problemas das pessoas. Mas no versículo 16 a 18, vocês vão ver que a coisa começa a mudar.
E os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia-se que Deus, o Pai, era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Aqui uma outra lição que nós aprendemos aqui. Jesus está revelando que os perseguidores, aqueles que aumentam os problemas, sempre existirão. Ou seja, aqui nós estamos vendo os religiosos, que eram os fariseus, os saduceus, vendo esse milagre extraordinário. Ao invés deles fazerem parte das pessoas para solucionar, eles ficavam observando. E aqui eles fazem uma crítica severa a Jesus. Ele fala e dá uma ordem para aquele paralítico que estava curado: você não pode carregar esse leito. Não, mas a pessoa que me curou falou para mim fazer isso. Mas quem é? No momento ele não sabia, mas depois Jesus se revelou para ele no templo. Aí Jesus falou: olha, toma cuidado, você já foi curado, tome cuidado para que não aconteça coisa pior. E aí ele revelou para os religiosos, que eram pessoas problemáticas, radicais, que não amavam a Deus, que não amavam Jesus, e Jesus fazendo esses sinais, o que eles partiram para cima de Jesus, para perseguir Jesus e para matá-lo. Eles não queriam nem saber da boa obra que Jesus fez de curar aquele paralítico que estava há 38 anos com essa paralisia. Olha para você ver o problema da religião. É isso que eu tenho sempre falado para os irmãos. As religiões têm levado mais pessoas para o inferno do que outros meios que têm aparecido por aí. A religião tem sido um problema gravíssimo aqui neste mundo, porque a maior parte dos religiosos se acomoda numa placa de igreja, e passa a perseguir os cristãos verdadeiros, passa a perseguir a igreja de Jesus. E isso não foi diferente, porque o próprio Jesus sentiu isso na pele, mesmo fazendo várias curas, vários sinais, eles não aceitavam, eles queriam ficar no legalismo, no uso indevido da lei. Mas no versículo 24 a 29 temos uma outra lição, aqui no capítulo 5. Em verdade, Jesus está falando: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. E aqui eu quero abrir um parênteses, esse versículo 29, o maior bem que você pode fazer para você mesmo é crer em Jesus. É crer em Jesus, porque a obra Jesus já fez, nós apenas somos divulgadores dessa obra que Jesus fez. Por isso que ele fala: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não vai entrar em condenação, mas passou da morte para a vida. E é por isso que ele fala: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. É o grande dia da ressurreição final, Por isso que ele está falando das pessoas que fazem parte da solução, que leva a solução, que leva a esperança. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, que não creem em Jesus, que não aceitam a mensagem,
para a ressurreição do juízo, para a ressurreição da condenação. Então, esse versículo 24 a 29, Jesus está falando do julgamento e da salvação no dia final. Quem faz parte da solução, né, e não do problema, recebe salvação. Agora, quem faz parte dos que aumentam os problemas das pessoas, vão experimentar o juízo, o julgamento. Então é isso que Jesus está falando. Então nessa cura do paralítico, a gente vê Jesus instruindo os apóstolos, mostrando dois tipos de atitudes, né? Os discípulos estavam observando, ao mesmo tempo tem os religiosos, que são perseguidores, que estavam aumentando ainda mais os problemas, né? Mas a gente consegue visualizar pessoas que são usadas por Deus para abençoar, para solucionar, para levar esperança. Mas tem aqueles que são críticos, são pessoas perigosas, né? Que no coração não querem nenhum compromisso com os valores do reino de Deus. Mas voltando agora para João capítulo 6, o texto básico, na multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, Jesus está ensinando para os seus discípulos que as atitudes vão fazer toda a diferença. Jesus vai deixar bem claro que as atitudes dos seus discípulos vão fazer toda a diferença. E aqui nós vamos ver a atitude de um dos discípulos de Jesus, chamado Filipe, versículo 5 e 6 do capítulo 6, que nós já lemos. Veja, repetindo, então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, depois que ele tinha feito esse milagre aqui, tinha curado mais pessoas, do capítulo 5, então uma grande multidão estava seguindo Jesus, estava indo atrás de Jesus para ver o que mais Jesus iria fazer. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, que era um dos seus discípulos, dos seus alunos, que era aprendiz de Jesus. Aí Jesus pergunta para Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Aí o versículo 6 fala: mas dizia isto para o experimentar, porque Jesus bem sabia o que ele estava para fazer. Então é interessante que nessas atitudes, né, que fazem toda a diferença, na vida de Filipe, eu creio que fez muita diferença, e a gente precisa observar essa primeira lição. Jesus lhe fala a seguinte, e Jesus revela o objetivo da pergunta, né? Na verdade, a pergunta de Jesus, irmãos, é pedagógica, tanto para Filipe, quanto para os discípulos e para todos nós, ainda hoje. É uma pergunta pedagógica, porque Jesus vai passar uma mensagem muito mais profunda, mais adiante, sobre o porquê que ele fez aquele milagre, da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Jesus não fazia milagres só por fazer, só para mostrar, olha, vem aqui, veja aqui. Aliás, Jesus não tinha esse interesse de querer trazer aplausos para si, vem, agora que eu vou fazer, né? Geralmente os pregadores de hoje na televisão, eles querem holofotes, né? Eles querem holofotes, corrente dos milagres, da libertação, e começa, e faz a propaganda, venham, né? E quando Jesus fala que nós devemos ir, não é vir, ir, né? E então há muitos pregadores hoje que têm essa mentalidade, querem holofote, querem que as pessoas venham e vejam os milagres que eles dizem que estão fazendo. E é por isso que nós temos uma palavra de advertência de Jesus, que naquele dia, no dia final, muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome nós fizemos milagres, nós curamos, expulsamos demônios, nós fizemos. Vai apresentar uma lista de coisas que eles falaram: nós fizemos. E sabe o que Jesus lhes dirá? Eu não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Foram mensageiros do diabo, e em nome de Deus, através do engano, enganaram muitas pessoas com
os ditos milagres e curas, né, que muitas vezes foram a operação do próprio diabo, porque o diabo também tem poder. Mas Jesus aqui, conforme eu estou dizendo, a pergunta que Jesus faz para Filipe é para trazer um ensino para o Filipe como discípulo, para os discípulos todos e para todos nós. Filipe, a resposta do Filipe, versículo 7, respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um uma porção, né, um pedaço. Então Filipe apontou o problema e aumenta ainda mais o problema, porque falou: Senhor, tem uma multidão que é faminta, é muita gente, e o pouco dia que a gente tem aqui não dá para resolver esse problema, então Filipe ele não apresenta a solução, ele agrava o problema ainda. Mas no versículo 8 e 9 nós vamos ver um outro personagem que entra nessa conversa aqui. Versículo 8 e 9: um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, falou assim: Jesus, está aqui, né, aqui perto, um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? O discípulo André tem uma outra atitude. A atitude de André é diferente. André aponta para uma direção, não chega a dar uma resposta, mas devolve o problema para o Senhor Jesus, após mostrar alguma coisa, ou seja, ele mostra o lanche de um garoto. Jesus, tem um garoto aqui que está com um lanche aí, e eu vi lá que tem 5 pães e 2 peixes. E a gente, né, há pessoas que nunca apresentam solução e sempre aumentam os problemas das pessoas. Ainda hoje tem pessoas que, ao invés de fazer parte da solução, aumenta ainda, agrava mais o problema das pessoas. Ou seja, há pessoas que buscam soluções, e é interessante destacar aqui nessa conversa, né, que a conversa aqui é entre Jesus e Filipe, porém André se envolve na conversa, aquilo é com ele também, ele faz parte do grupo, o problema do grupo é problema dele também. E aí, um parênteses aqui, diante dos desafios da igreja, da tarefa que Jesus deu para a igreja, você é um daqueles que fazem parte da solução, ou você é aquele que aumenta mais os problemas da igreja? Você é uma pessoa problemática, ou é uma pessoa que está disposta a servir, fazer parte da solução? É para você pensar, né? Quantos se omitem e acham que o problema é dos outros? Tem aquele ditado popular: ema, 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 cada um com seus problemas. Muitas vezes a mentalidade de alguns da igreja é essa, né? Tem um outro ditado popular também: cada um por si e Deus para todos. Isso são ditados populares que não tem base bíblica. Para o cristão, isso aqui não podemos nem mencionar isso não pode estar no nosso coração, na nossa mente. Por quê? São pessoas, os discípulos de Jesus devem ser pessoas comprometidas com amor a Deus, né? Amor a Deus, você amar a Deus, porque o mandamento da lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas, né? De todo o coração, de toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento. E o segundo mandamento é amar ao próximo. Se você fala ema, cada um com seus problemas, onde é que você vai colocar o amor ao próximo? Se você não ama o próximo, você não ama a Deus. Agora, se você ama a Deus, você vai amar o próximo. Então não adianta você falar assim: cada um por si, Deus para todos. Isso não é comportamento de um cristão, de um discípulo de Jesus. Infelizmente, irmãos, muitos, além de não ajudar, atrapalham. Sempre tem uma palavra crítica e desalentadora. Não somam, aumenta ainda mais o problema das pessoas. Muitas vezes na igreja você vê situações em que você pode ser um cooperador,
você pode ser proativo, você pode fazer parte da solução, mas você acaba se omitindo da responsabilidade. Infelizmente, eu sou pastor há 36 anos e sempre convivi com essa realidade na igreja. Tem irmãos que são proativos, estão sempre dispostos a servir. Vai chegando, eles não esperam alguém falar, faz sair, não, já vem com atitude de humildade, são proativos, estão sempre servindo. Não são pessoas problemáticas, são pessoas, são cooperadores de Deus de verdade, assumem a responsabilidade, vê as necessidades da igreja e estão sempre ativos, estão sempre dispostos, né? Mas muitas vezes na igreja tem pessoas que vê as situações e ele precisaria demonstrar que é um cooperador de Deus, porque Deus nos convocou e dá-nos o privilégio de ser um cooperador de Deus, né? Mas muitas vezes a gente não vê por parte de alguns assumindo, né, a sua responsabilidade no corpo de Cristo, na vida de igreja, né? Não tem vida de igreja. Então isso é muito sério. E a conclusão que nós chegamos, nós podemos aprender com o discípulo André. Ele viu um menino com lanche no meio da multidão. Ele vê e valoriza as coisas pequenas, conforme diz o profeta Zacarias. O profeta Zacarias nos diz: porque quem despreza o dia das coisas pequenas se tornam grandiosas nas mãos de Jesus. Foi o que aconteceu com o lanche do menino. O pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus não vale nada. A matemática, né? Nós temos visto o seguinte: a nossa matemática, 5 mais 2 são 7, mas nas mãos de Jesus, 5 mais 2 são 5.000, mais mulheres, mais criança, mais 12 cestos. Então a matemática de Jesus é diferente. Jesus deu graça pelos aqueles 5 pães e 2 peixes, e de repente aquilo se multiplicou e alimentou 5.000 homens, mais mulheres, mais crianças, ainda sobraram 12 cestos. Filipe não foi inútil, Deus o usou, né, para passar uma mensagem pedagógica. Mas André é o tipo de discípulo que devemos imitar. Ele é servo, sem holofote, homem leal e útil, proativo. Vamos imitá-lo? Conforme eu disse, nós somos desafiados, irmãos, porque lá em 1 Coríntios 3,9 fala que Deus nos chamou para sermos cooperadores. É um privilégio você ser um cooperador de Deus, um cooperador de Deus na obra que Ele está fazendo aqui neste mundo. Deus deu essa tarefa para a igreja, e você pode fazê-la, porque lá no Salmo fala: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. É um privilégio. Os anjos queriam esse privilégio de estar fazendo esta obra aqui neste mundo, mas Jesus outorgou à igreja, a mim e a você. Isso é tarefa da igreja, não é do prefeito, não é do governador, não é do presidente, é da igreja. E a melhor instituição, a maior instituição que existe neste mundo é a igreja. O mundo não tem esse entendimento, não tem essa sensibilidade, mas a igreja é um presente de Deus para as nações. A igreja existe aqui para falar da grande obra do amor de Deus revelada, porque lá em Romanos 5,8 fala: Deus o Pai prova o seu amor para conosco, para com as nações, pelo fato que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus nos deu essa tarefa de falar desta obra grandiosa para todas as nações, pregar o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Então nós temos a tarefa de levar esperança, levar paz,
fazer com que esse amor de Deus se multiplique e as pessoas sejam transformadas. Seja, portanto, um cooperador de Deus na obra que Ele está fazendo aqui neste mundo, através da igreja. Em João capítulo 6, 24 a 35, para a gente concluir, porque, conforme eu disse, faça parte da solução e não do problema. Quando Jesus multiplicou esses pães, Jesus tinha um ensino muito mais profundo do que apenas fazer aquele milagre e alimentar toda aquela multidão. Veja qual foi o propósito maior quando eu falei que é pedagógico. Veja o que Jesus quis ensinar com aquele milagre, o objetivo de realizar aquele milagre. A partir do versículo 24 nos fala: quando viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele e perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Lembra? Olha a pergunta que os religiosos fizeram para Jesus: o que faremos para realizar as obras de Deus? Lembra que eu li lá no capítulo 5, 29, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. E eu disse para os irmãos que o maior bem que você pode fazer para você mesmo é crer em Jesus. Olha aqui agora, dirigido por Jesus e perguntaram: que faremos para realizar a obra de Deus? Olha a resposta de Jesus: a obra de Deus é essa, que creiais naquele que por Ele foi enviado. Não sei se vocês conseguiram pegar, vou repetir. Jesus recebeu uma pergunta das pessoas que foram procurá-lo para aclamá-lo como rei, queria, Aí Jesus falou: vocês estão me procurando, não é pelo pão que permanece, mas pelo pão que perece. Aí eles perguntaram: Senhor, então tá bom, o que nós temos que fazer para realizar as obras de Deus? E eu disse para os irmãos que em João 5, 24, os que tiveram feito bem, feito uma boa obra para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Mas o significado dessa palavra que Jesus deu aqui no versículo 29 do capítulo 5, eu afirmei para o irmão que o maior bem que você pode fazer para você mesmo é crer em Jesus. Essa é a obra. Porque olha só, Jesus, quando eles perguntam: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por Ele foi enviado. É por isso que nós temos que pregar. Esta é a obra, irmão: pregar o Evangelho, anunciar a palavra de Deus. Esta é a obra. Porque não adianta, conforme eu disse para os irmãos, aquelas pessoas que vão chegar no final do dia: ó Senhor, eu fiz isso, eu entreguei o dízimo, eu fiz isso, eu fiz sacrifício. Não vai valer nada. A obra de Deus já foi feita na cruz, está consumado. Mas o que nós temos que fazer é o trabalho do discipulado. É o trabalho do discipulado, é ganhar pessoas. Por isso que nós estamos com essa operação resgate, é ganhar as pessoas pelo poder da palavra de Deus. Olha que continua o texto e fala assim: respondeu Jesus: a obra de Deus é que creiais naquele que por Ele foi enviado. Então lhe disseram: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em Ti? Quais são os teus feitos? Olha como eles foram perguntando: que sinais? Jesus já tinha feito muitos. E além de Jesus ter feito vários milagres, eles também: mas quais sinais? Jesus já tinha feito. Os irmãos são testemunhos que Jesus já tinha feito muito. Ele falou: quais são os sinais para o Senhor provar para nós? Quem é o Senhor, Aí eles argumentam com Jesus: olha, os nossos pais, falando de Moisés, os pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Aí Jesus falou: olha, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu,
E na verdade aquele maná que alimentou aquela multidão lá no passado, que Deus mandou lá no deserto, tipificava o que Jesus vai falar daqui a alguns instantes neste texto. Porque Jesus está falando, olha, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Não foi Moisés, é meu Pai. Ele deu lá para alimentar aquela multidão que estava peregrinando para a terra. E aí ele fala, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Aí vem o ensino de Jesus, declarou-lhe Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Então, o ensino de Jesus aqui é que aquela multiplicação dos pães, Jesus quis deixar bem claro, eu sou o pão. Assim como vocês saciaram a fome física, eu vim dos céus para matar a fome da alma, do coração. Eu sou o pão vivo, né? E aí, vocês acham que eles ficaram contentes com essa palavra? Eles começaram a murmurar. 41, murmuravam pois dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. Aí começaram a questionar Jesus, e diziam, não é este Jesus o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a sua mãe? Como pois agora diz, desci do céu? Respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Aí Jesus continua, né? No versículo 47, em verdade vos digo que quem crê em mim tem a vida eterna, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga dele. Quando Jesus acabou de falar isso, se você continuar lendo, os discípulos se escandalizaram. Muitos de seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os dizendo, isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E Jesus prosseguiu, por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não for concedido. À vista disto, muitos dos discípulos o abandonaram e não andavam mais com ele. Então houve alguns discípulos, não dos 12, né? Dos 12 foi apenas Judas, mas dos outros seguidores abandonou. Jesus, esse discurso aí não dá não. Quando Jesus fala, comer a minha carne e beber meu sangue, isso hoje nós temos que estar sempre comendo a carne de Jesus e o seu sangue. Como que isso é possível? É na celebração da ceia. Lembra quando a gente come o pão? Isso simboliza o corpo de Cristo, porque ele é o pão da vida. Quando nós bebemos o cálice, simboliza o sangue que foi derramado, que
que nos dá vida, né? Então é isso que Jesus quis dizer. Então esse é um ensino mais profundo, quando Jesus fez esse milagre da multiplicação dos pães e dos 2 peixes. Então fica o desafio: você deve fazer parte da solução e não do problema. Nós vimos aqui discípulos fazendo parte da solução e discípulos fazendo parte do problema. Nós vimos a religiosidade sempre fazendo parte do problema, nunca da solução. E você, que é membro dessa igreja, que está chegando, você está disposto a ser um cooperador de Deus, fazer parte da solução ou fazer parte do problema, ou aumentar ainda mais os problemas das pessoas que estão sofrendo? A tarefa está diante de nós, para fazer a obra de Deus, que é pregar o Evangelho, fazer o trabalho do discipulador. Essas pessoas que estão aí capengando, na dúvida, desanimados, em nome de Jesus, você tem autoridade, poder da palavra de Deus, para ser um instrumento para a operação de transformação, porque quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Que seja assim para a glória de Jesus, amém.